Graça e paz, amados de Deus. Você está no seu nosso ponte teológico. E para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Olha que chegou aí essa gracinha aí, esta obra fantástica. A instituição da religião cristã de Calvino, tomo 1, tomo 2, da editora Unesp. Sem dúvida, né, uma obra aí, um clássico, né? Mesmo um arminiano como eu precisa conhecer, precisa ler e estudar, né, esta obra. Não tem como negar que Calvino, de fato, foi um grande pensador. E quando você estuda teologia, você não lê apenas pessoas que você concorda, você está entendendo? Pois é, você tem maturidade para ler também a respeito, né? Nós precisamos ter essa maturidade para ler a respeito de pessoas que nós discordamos. Mas é óbvio, né, que numa obra dessa tem muita coisa que eu concordo, né? O sistema soteriológico dele eu não concordo, mas certamente temos muita coisa para examinar e reter o que é bom, ok? E para você que está chegando agora, caiu de paraquedas aqui, peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação para você ficar a par aí, né, das novidades, das dicas teológicas, para você, né, receber as notificações das nossas lives que acontecem às segundas-feiras. Perfeito? Isso. Se inscreva aí, ative o sininho da notificação e compartilhe este vídeo aí com seus amigos nos grupinhos de WhatsApp, Telegram, no Facebook, para ajudar a engajar o canal. Isso, ajuda aí. Em nome de Jesus, dê o like, comente, diga apenas assim, olá, boa tarde. Seu comentário é importante para que o canal possa crescer. Perfeito? Então vamos mostrar aí, primeiramente, né, vamos dizer aqui quantas páginas tem aqui o tomo 1. Sabe quantas páginas nós temos? 506 páginas, certo? Tomo 2, aqui, olha, 902. Então 900 páginas, mais 902 páginas, mais 506 páginas, temos então 1408 páginas. Capa dura. Né? Você sabe que existem as institutas aí, publicadas por outras editoras, que são caríssimas. Esses caras sem noção, sem juízo, né? Esses caras estão brincando. Aí a Unesp vem, publica essa obra aqui, saiu por pouco mais de R$150, 2 volumes, capa dura, um clássico, né, do cristianismo às institutas. Então, obviamente que eu vou comprar pela Unesp, eu comprei pela Unesp, né? Muito bem. Vamos mostrar um pouco aqui o sumário, tanto do tomo 1 e do tomo 2. Eu separei alguns trechos para nós lermos. Fique comigo até o final que eu vou ler trechos, né? Vou mostrar o sumário tanto do primeiro volume quanto do segundo e mostrar trechos aí. Ler com você trechos desta obra. Lá. Primeiro livro, sobre o conhecimento de Deus Criador. Capítulo 1, conhecimento de Deus e de nós mesmos são realidades inseparáveis. Capítulo 2, o que é conhecer Deus e que fim se destina o seu conhecimento. Capítulo 3, o conhecimento de Deus está naturalmente incutido na mente dos homens. Capítulo 4, o conhecimento de Deus é enfraquecido ou corrompido em parte pela ignorância, em parte pela maldade. 5, o conhecimento de Deus reluz na criação do mundo e no seu contínuo governo. Capítulo 6, a escritura é necessária como guia e mestra para se atingir o Deus Criador. Capítulo 7, é o testemunho do Espírito que certifica a autoridade da Escritura. É ímpio pretender que a fé nela dependa dos juízos da igreja. Então eu vou passando aqui, você depois pode parar, que se eu for ler todos, são muitos capítulos, eu vou ficar aqui muito tempo, né? Aqui capítulo 10, 11, o capítulo 12. Deus diferencia-se dos ídolos para ser o único, solidamente cultuado. Entendeu? Aí você pode parar aí, ó. Capítulo 14. Como terá sido criado o homem? Sobre as faculdades do homem, a imagem de Deus, o livre-arbítrio, a integridade primeira da natureza. Aí, capítulo 17. A determinação do fim, do escopo desta doutrina, a fim de que se evidencie para nós sua utilidade. Aí se dividem lá no segundo livro, sobre o conhecimento de Deus redentor em Cristo, que foi revelado antes aos patriarcas pela lei e depois a nós pelo Evangelho.
Interessante, né? Capítulo 1, que todo gênero humano esteja sujeito à maldição e decaído desde os primórdios de sua origem pela queda e expulsão de Adão sob o pecado original. Tá vendo? Capítulo 4, como Deus teria operado no coração dos homens. Aí você pode parar aí, a refutação das objeções que costumam ser aferidas para a defesa do livre-arbítrio. Então, eu separei esse texto para a gente ler. Fica comigo até o fim para você observar. Olha lá. 6. Que se busque em Cristo a redenção para o homem perdido. Capítulo 8, a explicação da lei moral. Se você quiser ler todos os títulos dos capítulos, você para o vídeo aí, certo? Vai vendo. Lá, Cristo revestiu-se da verdadeira substância da carne humana. Como as duas naturezas fornecem a pessoa do mediador. Interessante, né? É correto e adequado dizer que Cristo nos fez merecedores da graça e da salvação de Deus. E para você, meu querido, que deseja ser um apoiador do nosso canal, aqui embaixo nos comentários tem o link, né, do Apoia-se. Você pode tornar-se um apoiador a partir de R$5 mensais. Né, você poderá estar 5, 10, 15, dentro das suas posses, né? Você poderá estar se tornando um apoiador. Fazendo isso, nós vamos colocar você no nosso WhatsApp. Perfeito? E vou abrir agora a página 299. E dentro em breve vamos estar sorteando livros de teologia. Se você sente no coração, Deus está chamando você para isso. Se torne um apoiador e certamente Deus o recompensará, ok? Capítulo 5, refutação das objeções que costumam ser aferidas para a defesa do livre-arbítrio. Vamos ler um trechinho aqui. Ele vai falar sobre ele quer refutar, ele tenta refutar aqui as objeções que costumam ser aferidas em relação à defesa do livre-arbítrio. Vamos lá. Você sabe que ele era monergista, óbvio, né? Seria possível ver como suficiente o que foi dito sobre a servidão do arbítrio humano se aqueles que visam a isso contestar por uma falsa opinião de que seja liberdade, não processe algumas razões contrárias por eles aventadas para combater o que dissemos. Primeiro, recolhe não poucos absurdos e com eles querem que nossa sentença seja execrada como se repugnasse também ao senso comum. Depois combatem nossa sentença pelos testemunhos da Escritura. Rechacemos pela ordem a ambas as invencionices. Dizem eles, se o pecado é necessário, instantaneamente deixa de ser pecado. Se for voluntário, então pode ser evitado. Essas também foram as armas de Pelágio para atacar Agostinho. Não queremos, contudo, taxar aqueles com o nome deste até estarmos satisfeitos com respeito à própria matéria em questão. Nego então que o pecado deva ser menos imputado por ser necessário. Ou melhor, nego que seja consequente o que inferem, que seria evitável porque é voluntário. Com efeito, se alguém quiser debater com Deus e escapar ao juízo pelo pretexto de que não poderia agir de outro modo, tem pronta a resposta que levantamos em outro lugar, que não seja desde a criação, mas da corrupção da natureza, que os homens escravizados pelo pecado não possam querer senão o mal. De onde vem essa impotência que os ímpagos livremente reclamam, a não ser de que Adão tivesse voluntariamente se consagrado à tirania do diabo? Aí que tem aqui as citações de Erasmo, né, sobre o livre-arbítrio, né, de Agostinho. Eis, portanto, de onde vem a viciosidade cujos nós estamos atados, de que o primeiro homem tenha se afastado do seu amor. Se, de fato, todos os homens são merecidamente tomados por essa queda, não se reputem desculpados pela necessidade, na qual tem muito clara a causa de sua danação. Expliquei isso com clareza acima e apresentei como exemplo próprio o diabo, donde seria óbvio que não peca menos voluntariamente quem peca por necessidade, tal como em contrapartida a vontade nos anjos eleitos, ainda que seja indeclinável desde o bem, não deixe, entretanto, de ser vontade. Com habilidade, Bernardo ensina o mesmo, que sejamos mais miseráveis por isto, porque a necessidade é voluntária, a qual nos faz de tal modo dela dependente, que sejamos servos do pecado, tal como mencionamos antes.
Sermão 31 sobre o Cântico dos Cânticos. A segunda parte do raciocínio é viciosa, porque falsamente salta do voluntário para o livre. Ora, nós provamos acima que seja feito de modo voluntário, porque entretanto não é subjacente à livre eleição. Olha, não é uma linguagem fácil não, né? Aqui eu deixo você, eu te mostro aqui um trecho, mais um trecho aqui para você parar o vídeo, depois continuar lendo aí esse trecho aí do livre-arbítrio que ele procura refutar as objeções dos arminianos. Certo? Não necessariamente de Armínio, né? Outros teólogos que tentavam refutar a sua tese. Muito bem, vamos mostrar agora o sumário do volume 2, quase com 906 páginas. Né? Vamos ver aqui. Vamos lá, sumário. Terceiro livro, ó. Da maneira de receber a graça de Cristo e que frutos nos advêm daí. Ih, rapaz, perdi aqui, ó. Tirei o papel, perdi aqui, mas vamos ver onde eu tinha separado para ler. Capítulo 1. As coisas que dissemos acerca de Cristo são-nos úteis pela ação misteriosa do Espírito. Capítulo 2. Sobre a fé, onde se estabelece sua definição, se explica o que tem de próprio. 3. Somos generados pela fé, sobre a penitência. 4. Quão longe está da pureza do Evangelho tudo o que os escolásticos tagarelam sobre a penitência e suas escolas, sobre a confissão e a satisfação. 4. Sobre os suprimentos e os papistas acrescentam satisfação, isto é, as indulgências e o purgatório. 6. Sobre a vida do homem cristão, especialmente com que argumentos a Escritura nos exorta a ela. O que mais? 7. Resumo da vida cristã, renúncia de nós mesmos. 8. Sobre a aceitação da cruz, que é parte da negação de nós mesmos. 9. A meditação da vida futura. 10. Como se deve usar a vida presente e seus meios. 11. A justificação pela fé antes sua definição nominal e real. 12. Que nos convençamos verdadeiramente da justificação gratuita para elevarmos nossa mente ao tribunal de Deus. 13. Duas coisas que devem ser observadas na justificação gratuita. 14. Qual é o início da justificação e quais são seus contínuos progressos? Então vamos trazendo aqui, tá vendo? Ao 18. É um erro justificar as obras por sua recompensa. 19. A liberdade cristã. Ele vai abordar bastante essa questão da eleição, da predestinação, né? A eleição eterna, com a qual Deus predestinou a uns para a salvação e outros para a perdição. Vamos depois ler esse textinho aqui, 375, né? Refutação das calúnias com que esta doutrina foi sempre impugnada. Ele diz que é calúnia. Ele não diz que é uma discordância, mas diz que é uma calúnia quando alguém discordava, né, da predestinação, do determinismo. Comparação entre a verdadeira igreja e a igreja falsa, da eleição e ofício dos doutores e ministros da igreja, tá vendo? Muita coisa, né? Da origem do crescimento do papado romano até alcançar o excesso em que o vemos, fonte de expressão da liberdade da igreja e de subversão de toda equidade. Então era um tempo em que eles combatiam muito na igreja romana, católica, né? Aqui, ó, da disciplina da igreja, cujo principal uso consiste nas censuras, na excomunhão, os sacramentos, o batismo, da Santa Ceia de Cristo, dos benefícios que ela nos traz, da missa papal, sacrilégio pela qual a ceia de Cristo foi não apenas profanada, mas destruída por completo. Olha, isso aqui eu concordo com ele. Outras 5 cerimônias falsamente chamadas sacramentos, onde se demonstra que as 5 restantes cerimônias, até aqui comumente tidas por sacramentos, não são. E então se mostra o que são. E o último é o poder do poder civil, capítulo 20. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, da eleição eterna com a qual Deus predestinou a uns para a salvação e a outros para a perdição. Entendeu? Que é o que o arminianismo, todo arminiano discorda, certamente. 355. 375, a página. Aqui. Da eleição eterna, capítulo 21, né? Com a qual Deus predestinou a uns para a salvação e outros para, né? Uns para a salvação e outros para a perdição. Diz aqui, ó. Mas, porque o pacto da vida não é pregado igualmente a todos os homens, e porque entre aqueles os quais é pregado não é sempre recebido da mesma forma,
Mostra-se nessa diversidade um admirável segredo do julgamento divino. Pois não há dúvida de que essa variedade serve também ao decreto da eterna eleição de Deus. E se é evidente que da vontade de Deus depende que a uns seja oferecida gratuitamente a salvação e que a outros se lhes negue, daí nascem grandes e muitos árduos problemas que não é possível explicar nem solucionar se os fiéis não compreenderem o que devem com respeito ao mistério da eleição e da predestinação. A muitos essa questão parece intricada, pois creem ser coisa muito absurda e contra toda a razão e justiça que Deus predestina uns à salvação e outros à perdição. Ver-se-á claramente pela argumentação que empregaremos nesse tema que são eles que se enredam por falta de discernimento. E mais, veremos que na obscuridade mesmo do tema, que tanto os assombra e espanta, há não só um enorme proveito, mas também um fruto suavíssimo. Jamais nos convenceremos, como é devido, de que nossa salvação procede e emana da fonte da gratuita misericórdia de Deus, enquanto não tivermos compreendido sua eleição eterna, pois ela, por comparação, ilustra-nos a graça do Senhor na medida em que não adota indiferentemente a todos os homens pela esperança da salvação, mas dá a alguns o que nega a outros. Vê-se claro até que ponto a ignorância desse princípio, ou de pôr toda a causa de nossa salvação somente em Deus, rebaixa a sua glória e atenta contra a verdadeira humildade. Pois bem, isso que tanto necessitamos entender, Paulo nega podermos fazê-lo, a não ser que Deus, sem considerar as obras para nada, eleja aquele que decretou em si mesmo. Também agora diz, subsiste um resto, por livre escolha da graça. E se é pela graça, já não é a razão, em razão das obras. Do contrário, a graça já não é graça, e se é pelas obras, já não é a graça. Do contrário, a obra já não é obra. Se nos devemos remontar à origem e fonte da eleição de Deus, para entender que não podemos alcançar a salvação senão por mera liberalidade de Deus, os que pretendem se putar essa doutrina, tanto quanto possível, obscurece indevidamente o que de boca cheia deveriam engrandecer e louvar e arrancar a humildade pela raiz e, enfim, vai trazendo aqui muitas questões. Novamente, você, arminiano como eu, vai discordar, mas é importante, como teólogo, você conhecer e ter esta obra que, né, é um clássico, não tem como negar, o cara foi um gênio, mesmo eu discordando dele em muitos aspectos, mas é importante, como teólogo, termos esta obra em nossa biblioteca. Perfeito? Que Deus possa abençoar a sua vida de maneira rica e abundante. Diz para mim aí se você tem essa edição aqui da editora Unesp, né? Sei que muitos aí tem aí da cultura cristã, que foi um olho da cara, não é isso? Muito caro, cultura cristã, edições pela cultura cristã. E penso eu que esta edição da Unesp, das Institutos de Calvino, está sendo vendida a um preço justo. Perfeito? Por isso que nós adquirimos essa obra. Deus abençoe, deixe o seu like, comente, compartilhe esse vídeo aí para engajar o canal. Em nome de Jesus e até a próxima.